galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver Docs. Para você que vai morar em Portugal ou já está morando, faça o checklist dos documentos que você vai precisar. Vamos ver! Se você caiu de paraquedas aqui no canal Vamos Ver Docs, seja bem-vindo. Eu sou a Cristina Maia, moro em Portugal desde 2018, vim através do visto de residência D7 para aposentados, pensionistas e portadores de renda passiva. Criei a marca Vamos Ver, registrada aqui em Portugal, e produzimos outros conteúdos que você pode verificar aqui abaixo na descrição. Então vamos lá, tome nota desses documentos que você vai precisar quando você já estiver morando aqui em Portugal. Aqui no painel são 13 sugestões, mas na verdade são 14. Acompanha comigo. O primeiro documento que eu obtive foi o NIF, que é o número de contribuinte fiscal aqui em Portugal. Quando eu abri a minha conta corrente ainda no Brasil, eu recebi um NIF provisório. Foi através do Banco Millennium, mas existem outros bancos, cuja função é somente para a abertura da conta corrente. Chegando aqui em Portugal, aí sim eu fiz a troca do NIF provisório para o NIF definitivo. Lembrando que para cada documento que eu estou falando aqui, tem pelo menos um vídeo no canal. Vou deixar o link de cada um aqui embaixo na descrição desse vídeo. O segundo documento é o título de residência temporária. Para você que veio, como eu, através do visto de residência D7, você vai ter que pedir o seu primeiro título de residência e depois fazer a renovação. Se você vem com cônjuge, filhos ou alguém que seja reagrupado por si, você só pode fazer o reagrupamento depois que você tiver o seu título de residência. O terceiro documento é o número de utente no SNS. O SNS é o Serviço Nacional de Saúde. É a saúde pública aqui em Portugal. Que, atenção, a saúde pública aqui não é gratuita como no Brasil. Existe sempre uma coparticipação. Então, depois que você tiver o seu título de residência, você vai até um centro de saúde na freguesia onde você mora e faça o cadastro como utente. Aí você vai poder desfrutar de serviços como, por exemplo, médico de família, exames, planeamento familiar, até mesmo consultas pela internet, fazer marcação. Esses são um dos privilégios que você tem. O quarto documento é o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Civis. Atenção, porque existem dois estatutos. Esse você vai pedir para dar entrada no seu processo para pedir o seu cartão de cidadão. Existe um passo a passo. Você também tem que pedir outro documento, que é o Certificado de Nacionalidade Brasileira. Reunindo esses documentos, aí depois você dá entrada no seu cartão de cidadão. Lá para frente eu vou falar dele. Estatuto de residente não habitual. Esse documento, esse processo, não é um processo mandatório para você morar aqui em Portugal. Entretanto, se você pretende trabalhar aqui em Portugal, ou seja, se você pretende ter renda aqui, abrir um negócio, ou então trabalhar de forma subordinada, ou abrir uma empresa, existe esse estatuto que é bem interessante e vai privilegiar você em relação a tributos e parte fiscal. Então temos uma playlist com todo o passo a passo, inclusive entrevista com a advogada, que explica muito bem essa questão. Existe um prazo que também deve ser respeitado. Tudo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Cartão de cidadão. Você deve estar achando assim, poxa, eu acho que o cartão de cidadão é só para nacional português. O nacional português, ele vai ter, claro, que o cartão dele como cidadão português. Mas nós, brasileiros, temos o direito de ter o cartão de cidadão através do tratado. Brasil e Portugal,
eles celebram vários acordos e vários tratados. Então, você pedindo o cartão de cidadão, você vai ter alguns privilégios, como, por exemplo, você vai ter os mesmos direitos e deveres de um cidadão português. Em determinadas situações, você vai pagar a mesma alíquota que um cidadão português. Você vai poder se candidatar para um cargo público. Se você tiver apenas o título de residência, você não vai poder se candidatar, entre outros benefícios. Se você tiver curiosidade, acesse o link aqui na descrição. Estamos na metade e vamos falar do NIS, que é o Número de Identificação de Segurança Social. Ah, Cristina, eu vim através do visto de residência D7 e não tenho o NIS. Ou então, eu fiz um pedido e o meu NIS foi negado. Atenção, se você veio com visto de residência D7, a única forma de você conseguir o seu número de identificação na Segurança Social é pedindo o cartão de cidadão, que foi justamente o item anterior. Quando você pede o seu cartão de cidadão, ali nele consta o número do seu NIS. Mas para quem não veio com visto, por exemplo, quem veio através de manifestação de interesse, ou então se legalizou aqui em Portugal através do trabalho, ou então pediu o visto para procurar trabalho, tem a opção de você pedir o NIS na hora, que é muito rápido e prático. O cartão europeu de seguro de doença. Só consegue esse cartão quem tem o NIS, ou seja, quem está inscrito na Segurança Social. Por exemplo, você vai para França, ou você vai para a Itália, para a Alemanha, e de repente você se sente mal e precisa ser atendido em uma unidade de saúde em um desses países. Mas caso você não tenha nenhum seguro de viagem ou então seguro de saúde internacional, com esse cartão você vai ter que pagar, mas a alíquota vai ser diferenciada e mais baixa do que se você não tiver nenhum tipo de segurança fora de Portugal. O outro procedimento é a troca da Carteira Nacional de Habilitação Brasileira pela Carta de Condução Portuguesa. Atenção! Existe um decreto, a lei foi alterada, que se você tiver dentro daquela elegibilidade, você não precisa fazer a troca. A CNH vai estar valendo. Mas eu já faço uma advertência para você. Morando aqui, eu sugiro que você faça a troca. Por quê? Se você não fizer a troca e continuar com a CNH brasileira aqui em Portugal, você vai ter restrições. Se você quiser trabalhar como TVDE, fazer entregas, estafeta, como por exemplo Uber ou algum outro, você também não vai poder. Então, a minha dica é: faça a substituição da CNH pela Carta de Condução Portuguesa se você deseja morar em Portugal. Ah, Cristina, eu tenho medo porque se um dia eu voltar para o Brasil, como é que acontece? Bom, aí são outros 500. Se você visitar o Brasil com a Carta de Condução Portuguesa, você pode guiar lá, não só no Brasil, mas você pode guiar em qualquer lugar do mundo. Troca do domicílio eleitoral. Quem mora fora do Brasil, como é o nosso caso aqui em Portugal, pode fazer a troca do domicílio eleitoral. Quem não mora mais no Brasil tem 3 opções. Na época de eleição presidencial, vota, mas só pode votar quem justamente fez a troca do domicílio eleitoral. Ou justifica, ou não faz nada disso e depois paga uma multa. Se você mora fora do Brasil e pretende continuar votando, ou você realiza a troca do domicílio eleitoral aqui para Portugal, ou então que você volte para o Brasil naquele período e vote lá, no primeiro turno e, no caso, se houver no segundo turno. Perceba que a troca do domicílio não é um processo mandatório, não é exigido. Você faz se você quiser. IRS é o Imposto de Renda aqui em Portugal. Existem entrevistas
e existe também um vídeo que eu coloquei da minha experiência, que eu sugiro que vocês assistam. Para quem tem renda auferida no Brasil e tem renda aqui em Portugal, existe um passo a passo para você fazer. O tema é complexo, sempre que envolve questão de tributos e rendimentos, eu sugiro que vocês vejam e entendam o procedimento através dos vídeos que nós fizemos e postamos aqui no canal Vamos Ver Docs. Prova de vida, eu já fiz todos os procedimentos de prova de vida. Já fiz no consulado aqui em Lisboa, já fui ao Brasil no ano seguinte e no ano passado eu fiz pelo aplicativo do governo federal, que é inclusive a forma que eu vou fazer esse ano novamente. Não importa se você é do INSS, se você é civil, se você é militar, você pode fazer pelo aplicativo ou então no consulado ou embaixada para quem é das Forças Armadas. Estatuto de Igualdade de Direitos Políticos. Esse também não é um procedimento obrigatório, mas se você quiser votar aqui em Portugal, quando tiver eleições na autarquia que você mora, no município, aí você tem que pedir esse estatuto para você ter direito ao voto aqui em Portugal. Para melhorias diversas, uma vez que você mora em determinado sítio, você deve saber do que o seu município, o seu bairro, tudo que ele precisa. E por último, depois dos 5 anos com a sua residência temporária, aí sim você vai pedir o seu título de residência permanente. São 5 anos com o título de residência temporária e ou a sua nacionalidade portuguesa. Por que eu escrevi e ou? Você pode pedir a nacionalidade, você não é obrigado. Mas não sei se você sabe, após 5 anos morando aqui em Portugal legalmente, você pode pedir a sua nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Eu pedi a minha quando eu estava no 3º ano morando aqui em Portugal, mas não foi através do tempo de residência. Eu pedi a minha nacionalidade portuguesa via judeu sefardita. Então, para fechar, o título de residência você tem que pedir para continuar morando. E a nacionalidade você pede se você quiser ou não. Perceba que são documentos diferentes em organismos diferentes. Então, são processos diferentes com prazos diferentes. Uma dica que vai valer o seu like aqui nesse vídeo. Ah, Cristina, eu somente quero pedir a minha nacionalidade portuguesa. Não é aconselhável. Por quê? A nacionalidade portuguesa, o processo demora mais ou menos 24 meses. E se você quiser continuar morando aqui em Portugal, você precisa de documentos. Uma vez que o seu título de residência temporário já vai estar vencido, nesse ínterim você não pode ficar sem documento. Então você deve pedir também o seu título de residência. Aliás, você tem que pedir o seu título para você continuar morando aqui. Obrigada por assistir, eu sou a Cristina Maia. Subscreva o canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Te vejo no próximo vídeo e vamos ver!